Tudo bom, pessoal da Unifoz? Voltamos com a segunda parte da nossa revisão para a prova de sexta-feira, agora com as fontes formais do direito. Primeiro das fontes formais, a Constituição Federal, que se encontra no ápice da pirâmide jurídica e que, por isso, todas as normas estão a ela subordinadas. A Constituição, por si, ela não institui tributo nenhum, mas ela outorga a competência política, a competência para que as pessoas políticas possam instituir os tributos que entenderem. Da mesma forma, ela prevê aquilo que se chama de estatuto jurídico, estatuto mínimo do contribuinte, que vai garantir as limitações ao poder de tributar. Então, ainda que a Constituição não crie nem institua tributos, ela autoriza essa criação. Por isso que eu posso ter um tributo que a Constituição prevê e eu não tenha necessariamente a sua instituição. Um exemplo clássico disso é o imposto sobre grandes fortunas, que a Constituição de 88 autoriza a criação pela União, mas, ao mesmo tempo, até o momento não houve lei instituindo. As emendas constitucionais também são uma fonte importante de direito tributário. Assim como a Constituição não criam, não instituem tributos, mas elas, aos poucos, elas podem modificar, respeitadas as limitações constitucionais ao poder de tributar, que o Supremo Tribunal Federal deu status de cláusula pétrea, portanto, limitadoras do próprio poder constituinte derivado, as emendas constitucionais podem modificar o sistema tributário, como foi o caso da emenda constitucional 29, que estabeleceu a possibilidade de IPTU progressivo. Ainda nas fontes formais, nós temos a lei complementar. A lei complementar, sim, tem uma importância bem maior em termos de direito tributário, na medida em que ela é a norma escolhida pela Constituição para veicular os comandos talvez mais relevantes do âmbito do direito tributário. Então, esses comandos são aqueles previstos lá no artigo 146 da Constituição. Primeiro, normas gerais em matéria de direito tributário. Por isso que o Código Tributário Nacional, ainda que nascido lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Além disso, somente lei complementar pode dispor sobre conflito de competência em matéria tributária, pode regular as limitações gerais, as limitações do poder de tributar e estabelecer normas gerais. Além disso, eu tenho uma série de dispositivos constitucionais esparsos fora do artigo 146 que vão tornar obrigatória a utilização da lei complementar. Primeiro, ela é obrigatória para a instituição de contribuições sociais complementares, que são todas aquelas constituições cuja base de cálculo não se encontre previstas no caput do artigo 195 da Constituição. Depois, eu vou exigir lei complementar para a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, artigo 153, inciso 8 da Constituição. Vou exigir lei complementar para o conflito de competência tributária, para as normas gerais, para a limitação do poder, da competência tributária e mais. Instituição do ITCMD, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior e se o de cujos possua bens no exterior. ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. E também eu vou exigir, na forma do artigo 155, parágrafo 3º, lei complementar no ISS relativo à fixação de suas alíquotas máximas, mínimas e exclusão da sua incidência, todas aquelas hipóteses do artigo 153. Bom, além da lei complementar, a lei ordinária tem uma grande relevância no âmbito do direito tributário, porque é por via de natureza a norma, o comando normativo que vai fixar, vai instituir, vai criar os tributos e vai fazer toda a sua regulamentação. Em direito tributário, eu tenho que fazer sempre a distinção entre lei e legislação tributária. Quando eu falo lei, eu estou falando em lei em sentido formal. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada e, eventualmente, medida provisória nas hipóteses em que admite-se a sua utilização em direito tributário. O artigo 97 ele vai estabelecer as hipóteses em que eu preciso de lei. Então, as questões que estão tratadas lá no artigo 97
instituição do tributo e sua majoração, definição do fato gerador, definição da alíquota e base de cálculo, cominação de penalidade e as causas de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, eu obrigatoriamente terei de veicular por meio de lei, seja lei complementar, seja lei ordinária, seja eventualmente, segundo alguns admitindo, lei delegada ou mesmo medida provisória. Aquilo que não estiver no âmbito do artigo 97 é possível de ser regulamentado por meio da legislação tributária, que é um conceito que abarca não só a lei, mas também todas as demais subespécies normativas, decreto, portaria, instruções regulamentares, instruções normativas e decisões das autoridades administrativas. Lembrar sempre da súmula 160 do STJ, que ela vai dizer que a simples correção monetária da base de cálculo de tributo, quando estabelecida dentro dos limites oficiais de inflação, ela não será considerada como majoração, mas sim recomposição e, portanto, pode ser feita por meio de decreto. É a súmula 160 do STJ e o artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário. Lei delegada. Lei delegada, a princípio, não há vedação nenhuma à sua utilização em direito tributário. Nos últimos anos, a partir da Constituição de 88, ela não foi efetivamente utilizada em nenhuma matéria de direito tributário. Mas há realmente uma divergência doutrinária a respeito da sua possibilidade, uns argumentando que a utilização de lei delegada violaria o princípio da legalidade e outros afirmando que não, que ante a expressa previsão constitucional e a ausência de vedação à sua utilização, se permitiria a utilização de lei delegada. O que há em comum é que nunca vai se admitir a utilização de lei delegada nas hipóteses em que se exige lei complementar. Medida provisória. Não sendo o caso de lei complementar, assim como a lei delegada, não há impedimento à utilização de medida provisória em direito tributário. A diferença é que a Constituição ela exige um regime jurídico específico para a medida provisória que incida, que regulamente matéria de direito tributário. O que a Constituição vai exigir? Que a medida provisória que disponha sobre a instituição ou majoração de tributos somente terá eficácia para o exercício financeiro seguinte se a sua lei de conversão for aprovada até o dia 31 de dezembro. O que a Constituição quer dizer com isso? Que a medida provisória ela vai seguir a regra geral da anterioridade, que nós vamos rever daqui a pouco, de que um tributo somente se aplica, somente pode ser instituído num ano, mas somente será aplicado para o exercício financeiro seguinte. No âmbito da medida provisória, essa anterioridade ela é medida não pela edição da medida provisória, mas sim da sua conversão em lei. Ou seja, se a medida provisória que disponha sobre, por exemplo, a majoração de um determinado tributo seja aprovada, seja veiculada no dia 1º de março, seja veiculada no dia 1º de março, essa medida provisória somente vai ser aplicável para o exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o dia 31 de dezembro. Bem, a outra fonte formal do direito tributário são os tratados internacionais. Os tratados internacionais eles têm ganhado uma grande importância na medida em que o Brasil aumenta a sua participação no comércio exterior. Especialmente o tratado do GATT, Acordo Geral de Tarifas e Tributos, instituído no Brasil a partir da década de 50 e ampliado bastante com as últimas rodadas da Organização Mundial do Comércio. O Código Tributário Nacional, lá no artigo 98, ele traz uma disposição tanto quanto complexa, porque ele daria a entender uma prevalência do tratado internacional em relação à legislação interna, quando na verdade a relação mais adequada é aquela que dispõe lá o artigo 85A da Lei 8.212 de 91, que ele vai falar que os tratados internacionais devem ser interpretados como lei especial. Essa é a concepção mais próxima do sentido do artigo 98, de que os tratados devem ser considerados lei especial. Então eles não revogam,
eles não tiram a eficácia da normativa interna pelo simples fato de disporem. Eles devem ser interpretados como norma especial. E então, nesse conflito aparente de normas, não será o critério hierárquico definidor, mas sim o critério da especialidade. Esse é o critério que vai definir melhor a situação. Da mesma forma, os decretos também têm sua relevância no âmbito do direito tributário, artigo 99 do Código Tributário Nacional, e especialmente o decreto tem relevância na atualização da base de cálculo. Por isso nós voltamos na súmula 160 do STJ, que permite que dentro dos limites da inflação oficial, que a autoridade fiscal local, ou estadual, ou federal, atualize a base de cálculo, sem que com isso se possa dizer que houve majoração do tributo. A grande limitação dos decretos é que os decretos não podem criar direitos nem instituir obrigações fora daquelas previstas na lei que regulamenta. As resoluções do Senado. O Senado, no âmbito da Constituição Federal, em direito tributário, ele atua na condição de guardião do Pacto Federativo. A grande função do Senado é evitar o que se chama de guerra fiscal. Então, por isso, em alguns tributos, o Senado vai atribuir alíquotas máximas, como é o caso do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, e a alíquota máxima do ICMS nas operações do artigo 155, parágrafo 2º, a linha B da Constituição. Já por outro lado, em outras situações, o Senado garante a igualdade entre os estados, fixando a alíquota mínima entre as operações. O que será o caso do IPVA, artigo 155, parágrafo 6º da Constituição, e do ICMS nas operações internas, artigo 155, parágrafo 2º, a linha A da Constituição. Outra fonte de direito tributário relevante são as chamadas normas complementares, que estão lá no artigo 100 do Código Tributário Nacional. E quais são essas normas complementares? Os atos normativos das autoridades tributárias, as decisões vinculantes das autoridades tributárias, as práticas reiteradas pela administração e os convênios. A grande relevância das normas complementares é que, na forma do parágrafo único do artigo 100, se o contribuinte, de boa fé, cumprindo o que determinava uma dessas normas complementares, viola uma outra norma, se comprovando que a violação dessa norma decorreu do estrito cumprimento de uma dessas normas complementares, ele ficará excluído das penalidades, da cobrança de juros de mora e da atualização do valor da base de cálculo. Por fim, o mais importante, talvez, dessas normas, é que deve se lembrar sempre que somente o cumprimento estrito dessas normas é uma aplicação ao direito tributário da boa-fé objetiva. O contribuinte estava acreditando que estava cumprindo a norma e, na verdade, ele estava descumprindo uma outra norma, talvez até mesmo superior. Nessas hipóteses, e somente nessas hipóteses, eu vou excluir a incidência das penalidades, dos juros de mora e da correção monetária sobre a base de cálculo. Bom, pessoal, agora, seguindo a lógica que nós trabalhamos em aula, nós estudamos logo após estudar as fontes os princípios do direito tributário. Basicamente, esses princípios que nós vamos estudar são naquilo que o Supremo Tribunal Federal chamou de Estatuto Constitucional do Contribuinte. E são garantias constitucionais mínimas ao contribuinte. Por que eu digo mínimas? Porque é possível que a lei ordinária, as normas infraconstitucionais, regulamentem e ampliem esses direitos. É o que acontece aqui no estado do Paraná, com a Lei Complementar Estadual 107 de 2005, que fala do Código de Defesa do Contribuinte.
e estabelece lá no seu artigo 15 uma série de garantias além das garantias constitucionalmente previstas. Quando se fala estatuto jurídico, estatuto constitucional do contribuinte, se está dizendo que essas normas, esses princípios fundamentais de direito tributário têm natureza de cláusula pétrea e, portanto, não podem ser modificados. O primeiro princípio, talvez que seja a pedra angular do direito tributário, como é também no direito penal, e está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição, é o princípio da legalidade, que ele vai vedar a União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir tributos sem instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça. Isso no âmbito do Código Tributário é tratado no artigo 97 do Código, onde fica claro que somente por lei em sentido formal se pode instituir os 4 aspectos fundamentais de um tributo. O seu aspecto material, que é o fato gerador, o seu aspecto quantitativo, que é a base de cálculo e as alíquotas, o seu aspecto pessoal, que são os seus contribuintes e os seus responsáveis tributários, e o aspecto sancionatório, que são as suas multas. Para a instituição destes elementos, desses 4 aspectos, eu demando lei em sentido formal. Em alguns casos, o legislador constituinte ele vai exigir, além de lei em sentido formal, que eu tenha lei complementar, como é o caso da instituição de empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, contribuições sociais residuais e os chamados impostos residuais, que são de competência exclusiva da União. A Constituição, em alguns tributos específicos, ela permite a majoração ou redução, ou eventualmente a redução e o restabelecimento da alíquota de determinados tributos. Isso nós temos que levar em conta que somente a lei pode instituir as alíquotas máximas e mínimas. O que a Constituição permite é que, por meio de ato normativo inferior à lei, decreto, uma eventualmente portaria, uma instrução normativa, permite-se que o chefe do Poder Executivo modifique as alíquotas, mas sempre dentro dos limites legalmente estabelecidos. Que casos são esses? No imposto de importação, no imposto de exportação, no imposto de produtos industrializados. Nestes 3 tributos, o Poder Executivo pode tanto majorar quanto reduzir as alíquotas. Imposto de importação, imposto de exportação e imposto sobre produtos industrializados. No ICMS e na CID Combustíveis, na contribuição de intervenção no domínio econômico, CID Combustíveis, a Constituição permite que o Poder Executivo reduza e reestabeleça a alíquota. Ou seja, se a alíquota varia entre 0 e 15%, é permitido que o Executivo reduza essa alíquota para 0, para 1, para 2% e depois a restabeleça para o percentual originário. Diferente dos impostos anteriores, imposto de importação, exportação e IPI, que ele pode reduzir ou depois majorar. Então, no imposto de importação, a alíquota pode ser de 0 a 300%, por exemplo, o chefe do Poder Executivo reduz essa alíquota para 10% e posteriormente majore para 20%, e posteriormente majore de novo para 30%, para 100%, desde que respeitados os limites máximos e mínimos. A legalidade tributária também se aplica aos conselhos reguladores de profissões. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Regional de Federal de Contabilidade, todos eles com as suas regras de fixação de anuidades na Lei 12.514. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3026, exclui a OAB desse conceito de legalidade tributária. Bom, mas se eu exijo se eu exijo lei em sentido formal para a instituição ou majoração de tributos, eu não posso permitir que essa lei tenha efeitos pretéritos. Por isso que o segundo princípio que nós tratamos foi o princípio da irretroatividade da lei tributária. Lá no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição.
De nada adianta eu exigir lei para a instituição de tributo se eu permito que essa lei tenha efeitos retroativos. Então, a regra em direito tributário é que a lei que institui ou majora tributos, ela somente tenha efeitos para frente e não efeitos retroativos. Eu vou ter uma possibilidade de retroatividade da lei tributária no artigo 106 do Código Tributário. Mas basicamente, quando se tratar de normas mais benignas, desde que o fato ainda não tenha sido julgado em definitivo, após o julgamento em definitivo do fato, não mais, mesmo que surja uma lei nova mais benéfica, não haverá aplicação retroativa, e também naquela hipótese de leis meramente declaratórias, que são leis que na verdade, leis meramente interpretativas, desculpem, que são leis que na verdade vêm ao mundo para declarar um possível sentido anterior. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma hipótese de uma lei municipal eminentemente interpretativa. O tratado que institui a Itaipu Binacional, ele estabeleceu que haveria isenção de tributos estaduais, federais e municipais para os serviços de manutenção e construção das turbinas. Bom, veio uma lei municipal em 2003 que regulamenta, que interpreta o sentido da legislação municipal, do Código Tributário Municipal, para dizer o que se entende por manutenção e conservação das turbinas. Então essa lei tem efeito retroativo, porque na verdade o que ela faz é tão somente buscar um sentido que já existia em uma norma anterior. Para que a lei interpretativa tenha essa eficácia retroativa, ela efetivamente tem de ser interpretativa. Ela não pode instituir, criar situações novas. Bom, outro princípio que também é intercalado: de nada adianta eu ter lei se esta lei pode ser retroativa. E de nada adianta eu exigir lei e vedar que esta lei seja retroativa, se como regra eu posso instituir e cobrar tributos dentro do mesmo exercício financeiro. Por isso que eu tenho no âmbito do direito tributário o princípio da anterioridade, que está lá no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, e que proíbe a União, Estados, Distrito Federal e municípios instituírem tributos ou majorarem tributos e efetuarem a sua cobrança no mesmo exercício financeiro. Como já dissemos, para fins de direito tributário, exercício financeiro equivale ao ano civil. Então o que vai dizer o princípio da anterioridade é que, como regra, não é possível a instituição de um tributo e a sua cobrança no mesmo ano da sua instituição. Então um tributo instituído, criado por lei no dia 1º de agosto de 2016, somente poderá ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Essa é a regra geral. O exercício financeiro é sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o artigo 34 da Lei 4.320. Bom, não confundam o princípio da anterioridade com o antigo princípio da anualidade. O antigo princípio da anualidade, que não mais existe na Constituição, demandava que somente poderia ser cobrado um tributo se instituído na lei orçamentária para o ano seguinte. Isso não se exige mais. O que se tem é a anterioridade, que é a vedação da cobrança de um tributo dentro do mesmo exercício financeiro. Bem, além disso, além da anterioridade, a Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional 42 de 2003, ela instituiu uma forma especial de anterioridade. É aquilo que se chama de anterioridade qualificada, ou noventena, segundo alguns, que está lá no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição. E que vai vedar em determinados tributos, ela vai estabelecer, para usar uma expressão, ela vai estabelecer um plus, algo a mais, a garantia da anterioridade. O que vem a ser este algo a mais?
ela vai exigir que, além de que o tributo seja aprovado até o dia 31 de dezembro, ou seja, tem que ser aprovado até o último dia do exercício financeiro para valer para o seguinte, em determinados tributos exige-se ainda que este tributo somente poderá ser exigido 90 dias após a lei que o instituir. Qual o objetivo disso? Evitar que um tributo fosse aprovado no dia 31 de dezembro e já cobrado no dia 1º de janeiro. Então, nesses casos, o que a lei vai dizer é o quê? Que eu tenho 90 dias além do princípio da anterioridade. Então, se o tributo for aprovado, por exemplo, uma lei que majore o IPTU, essa lei for aprovada dia 1º de março, como ela só pode ser exigida a partir do dia 1º de janeiro do outro ano, não tem eficácia nenhuma. Mas se a lei que majora a alíquota do IPTU for aprovada no dia 1º de dezembro, ela somente poderá ser exigida a partir do dia 1º de março do ano seguinte. Então ela é uma garantia a mais, ela é um plus na anterioridade comum. Quais são os tributos que estão sujeitos tanto à anterioridade comum quanto à anterioridade qualificada? ICMS, salvo as operações que a própria Constituição excepciona. Imposto de renda, Imposto Territorial Urbano, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ITR, IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto sobre Serviços e os Impostos sobre Transmissão de Bens, seja causa-mortes, o ITCMD, seja intervivos, o ITBI. Além disso, os impostos residuais estão sujeitos, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, taxas, todos os demais tributos. Eu tenho 2 tributos que são interessantes. A Constituição permite que o IPI seja exigido dentro do mesmo exercício financeiro, mas determina que lhe garanta a anterioridade qualificada. Então eu posso exigir o IPI dentro do mesmo ano, mas eu somente poderei exigi-lo após 90 dias da aprovação da lei. E quais os tributos não estão sujeitos? Nem a anterioridade comum, nem a anterioridade qualificada. Ou seja, podem ser exigidos não só dentro do mesmo exercício financeiro, mas também imediatamente, independente do prazo de 90 dias. Empréstimo compulsório sobre despesas extraordinárias, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, ICMS sobre combustíveis e lubrificantes e os impostos extraordinários. Então, para vocês entenderem um exemplo fica mais fácil. Imaginemos um tributo como o IPTU. O IPTU ele está sujeito tanto à anterioridade comum quanto à anterioridade qualificada. Então, o IPTU, se a lei que o majorar for instituída no dia 31 de dezembro, ele somente poderá ser exigido a partir de 1º de março de 2017, do ano seguinte. Aplica-se a ele, portanto, tanto a anterioridade qualificada quanto a anterioridade comum. Já no caso do IPI, o IPI, se for instituído dia 1º de março, ele somente poderá ser exigido dia 1º de abril, maio, junho do mesmo ano. Já o imposto sobre produtos, já o imposto de importação, ele pode ser majorado no dia 1º de março e exigido já a partir do dia 2 de março. Tá dando para compreender? Então vamos lá. Outro princípio interessante é o princípio da capacidade contributiva, que está previsto lá no artigo 150, inciso 2. Basicamente, o princípio da isonomia, ele vai ser de forma um pouco mais clara no artigo 145, parágrafo 1º, que ele vai determinar que sempre que possível, os tributos guardem identidade com a capacidade contributiva do sujeito passivo, de forma que os tributos devem ser estruturados de tal modo que aqueles que têm maior capacidade contributiva, maior renda, maior patrimônio, contribuam de forma mais
severa, de forma mais gravosa, podemos dizer, para os tributos. É uma forma de materialização do princípio da igualdade substancial. Um exemplo onde fica clara a capacidade contributiva do sujeito é o imposto de renda. No imposto de renda, eu terei faixas de renda, de isento até a faixa mais alta, que é 27,5%. Essa faixa aumenta na medida em que aumenta a capacidade contributiva. Lembrem-se, a Constituição ela estabelece que o ICMS poderá ser seletivo conforme a natureza dos tributos, e que o IPI será seletivo, ou seja, ICMS poderá ser mais alto conforme a essencialidade ou natureza supérflua do produto, mas o IPI obrigatoriamente respeitará essa necessidade. Outro princípio interessante é o artigo 150, inciso 4 da Constituição, que é a vedação ao confisco. Bom, seria um princípio com muito mais densidade normativa, com muito mais relevância, num país como o Brasil, com uma carga tributária gigantesca, mas acaba sendo um princípio que tem a sua limitação, a sua aplicação limitada pela interpretação que lhe deu o Supremo Tribunal Federal na ADI 1075, em que foi interpretado este princípio de forma que deva ser considerado confiscatório o tributo à luz de toda a carga tributária. Então, somente na interpretação do Supremo, para mim de toda equivocada, somente seria possível se falar em confisco quando a carga tributária chegasse a um percentual de 75%. O que, obviamente, talvez jamais ocorra. Livre circulação de bens e serviços e uniformidade geográfica. O primeiro no artigo 150, inciso 5, o segundo no artigo 151. São formas de materialização também do princípio da isonomia, mas aqui no sentido de igualdade, no sentido de que é vedado que se utilize do direito tributário como forma de que impeça a livre circulação das pessoas e dos serviços, bem como tributos que instituam tratamento diferenciado entre as pessoas políticas. A própria Constituição excepciona que para buscar a diminuição das desigualdades sociais regionais é possível sim a instituição de tributos, de tributação diferenciada. Mas aí há de se ter a justificativa da diferença regional. O princípio da não diferenciação está lá no artigo 152, também é um reflexo do princípio da igualdade, pois proíbe que as pessoas políticas instituam, por meio de tributos, tratamento diferenciado à pessoa, bem ou serviço em razão da sua procedência ou destino. Bom, pessoal, um outro princípio que nós trabalhamos bastante foi o princípio da segurança jurídica, que é um princípio que garante a previsibilidade das opções do contribuinte e do sujeito passivo, e que garante ao sujeito passivo que o Estado não modifique as normas tributárias de forma impensada ou de forma imprevista, garantindo a sua calculabilidade e a sua previsibilidade. É uma forma também de análise econômica do direito, pois garante que os contribuintes possam se Olá pessoal, voltamos aqui. Agora nós vamos para a parte final da nossa revisão, que nós vamos trabalhar com o último conteúdo que foi ministrado, que é Sistema Tributário Nacional, Espécies Tributárias e Competência Tributária. Bom pessoal, o Código Tributário, ele estabelece um conceito normativo, um conceito legal para tributo, lá no artigo 9º. É um conceito criticado? Mas não se pode deixar que é um conceito que, apesar das críticas, ele traz segurança jurídica. Então, basicamente, o código vai conceituar tributo indicando os seus elementos constitutivos. Então, o código vai dizer que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Bom, quando se fala que tributo é prestação pecuniária, se está dizendo, primeiro, reforçando o caráter obrigacional do direito tributário. O direito tributário, ele diz respeito a uma prestação, mas nós temos uma série de prestações no âmbito do direito público. Nós temos, por exemplo, a prestação do serviço militar, que também é uma forma de obrigação. No que o tributo se diferencia dela? No fato de que a lei qualifica esta prestação como exclusivamente pecuniária, ou seja, em dinheiro ou em valor que possa ser expresso em dinheiro. Além disso, esta prestação é compulsória. No direito tributário fica claro o poderio do Estado, fica claro que o Estado ele está determinando a realização de uma atividade. Então o tributo é ato de império, por isso que as prestações são compulsórias. Veja, serviço militar obrigatório, que é um paralelo interessante, é uma prestação. É uma prestação compulsória, mas não é uma prestação pecuniária. A lei deixa claro que o tributo não é sanção. Então o tributo ele sempre vai dizer respeito a uma atividade lícita. Vejam, o que se está dizendo é que para o direito tributário independe a qualificação da atividade, desde que esta atividade seja lícita. O tributo não sanciona. O tributo ele exige uma prestação pecuniária. Um dos princípios mais relevantes do direito tributário é justamente o princípio do non olet, surgido lá em Roma por volta do ano 1 depois de Cristo, onde o imperador Vespasiano ele determinou a cobrança de tributos sobre as latrinas públicas. E quando questionado por seu filho sobre a natureza abjeta dessa tributação, estaria tributando as latrinas, os banheiros públicos, ele trouxe um punhado de moedas que haviam sido coletadas dessa atividade e disse ao filho, non olet, não tem cheiro. Ou seja, o que importa para o direito tributário é a atividade. Então o sujeito que trafica, ele pode pagar imposto de renda? Sim, pois a atividade tributada é auferir renda. Como esta renda é auferida é irrelevante para o direito tributário, porque o direito tributário ele não é sancionatório. O direito administrativo, sim, ele tem sanção. Por isso que quando se fala em direito tributário, se está dizendo o tributo não é multa. Se nós pegarmos, por exemplo, uma multa de trânsito, ela é uma prestação pecuniária, ela é uma prestação compulsória, mas ela é uma prestação sancionatória. Por isso que ela não é tributo. Da mesma forma como é compulsório, se fala que a diferença entre tributo e preço público. Porque os preços públicos, eles remuneram serviços que, ainda que essenciais, são serviços de escolha facultativa. Por isso que o serviço de transporte coletivo é remunerado por tarifa e não por tributo, justamente por lhe faltar compulsoriedade. Lembram do princípio fundamental do direito tributário? Legalidade. Então, nós temos prestações compulsórias, pecuniárias, não sancionatórias, mas não são necessariamente instituídas por lei, como é o caso dos contratos. Então, o tributo é obrigatoriamente instituído por lei. E aqui, voltando sempre, lei em sentido formal, artigo 97 do Código Tributário Nacional. E por fim, o tributo é cobrado por atividade plenamente vinculada, diz o Código. Esse plenamente é desnecessário, nós temos isso em aula, porque ou a atividade é vinculada ou não é vinculada. Plenamente vinculada não acrescenta grande coisa. Mas o que se quer dizer? Isso quer dizer que, presentes os requisitos de incidência da norma tributária, a administração também está vinculada à sua exigência. Então, assim como o tributo é compulsório para o sujeito passivo, ele também é compulsório para o sujeito ativo. O sujeito ativo, presentes os requisitos legais, ele é obrigado, é um ato vinculado da administração pública. Portanto, a atividade de lançamento tributário, ela não é uma atividade discricionária. Não se faz um juízo de oportunidade e conveniência. Não se permite cobrar ou não cobrar. Bom, classificação dos tributos, vocês viram lá com o nosso querido amigo e
professor de iniciação à docência, o Humberto, que falou da classificação dos tributos. Lembrem-se, tributos vinculados são aqueles que exigem uma atividade específica do Estado em relação ao sujeito passivo. Exemplo clássico de tributos vinculados, taxas. Tributos não vinculados são aqueles em que não se exige do Estado uma prestação específica para o sujeito passivo. É o exemplo dos impostos. Os impostos custeiam serviços gerais, segurança pública, saúde, educação, administração da justiça, diplomacia. Por isso que para os serviços gerais eu não posso instituir taxas. Cuidado, não confundam tributo vinculado com tributo de arrecadação vinculada. Tributo vinculado é aquele em que há uma exigência de uma prestação específica em relação ao sujeito passivo, não necessariamente a seu favor, mas em relação a ele. Tributos de receita vinculada são aqueles tributos em que, independente da existência de qualquer prestação ou atividade do Estado ao sujeito passivo, o resultado, a receita daquele tributo é vinculada a determinada atividade. Então, o IPVA, a lei determina que a sua receita está vinculada, por exemplo, uma das atividades, à manutenção das vias urbanas e das estradas. Tributo fiscal, extrafiscal e parafiscal. Bom, a princípio, a diferença entre tributo fiscal e extrafiscal não é uma diferença de contradição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos os tributos têm natureza fiscal, porque a finalidade maior dos tributos é sempre a arrecadação. Só que eu vou ter determinados tributos em que, além da arrecadação, eu vou agregar uma atividade, uma fundamentação extrafiscal. Como, por exemplo, intervenção do Estado na economia, como, por exemplo, preservação do mercado interno. O que se fala mais corretamente é tributo preponderantemente fiscal e preponderantemente extrafiscal. Então, tributos fiscais são aqueles em que a atividade predominante do Estado, a finalidade predominante do Estado é a arrecadação. Tributos extrafiscais são aqueles em que a atividade do Estado é predominantemente de intervenção na economia, de desenvolvimento econômico, ou seja, não é preponderantemente a arrecadação. Um exemplo de tributo fiscal clássico é o IPVA. O objetivo básico do IPVA é a arrecadação. Um tributo eminentemente extrafiscal é o imposto de exportação. Visa a arrecadação? Também, mas a atividade preponderante desse tributo é a garantia do mercado interno. E há tributos que têm natureza fiscal e excepcionalmente podem ter a sua natureza extrafiscal. É o caso do IPTU, e que ordinariamente é um tributo fiscal, mas também, por força do Estatuto da Cidade, ele pode ser utilizado como natureza extrafiscal, com uma finalidade de melhor regular a utilização do solo urbano. Já o tributo parafiscal é aquele tributo em que o destinatário da receita é uma entidade que não está vinculada diretamente ao Estado, que não é a pessoa política que é responsável pela instituição. Na parafiscalidade eu separo a instituição do tributo com a destinação da sua receita. Um exemplo claro de parafiscalidade é o chamado imposto sindical, lá do artigo 578 da CLT, que na verdade não é imposto, é uma contribuição de interesse de categoria profissional. Bem, nesse caso, quem tem competência para instituir esse tributo é a União. Mas quem é destinatário da receita é o sistema sindical. Então, na parafiscalidade, o que eu tenho? Uma pessoa política institui e outra entidade que não é a pessoa política é responsável pela arrecadação. Não confundir parafiscalidade com sujeição ativa auxiliar. Na sujeição ativa auxiliar, a pessoa política ela se utiliza de um terceiro agente para proceder à arrecadação. Mas o destino dessa arrecadação, essa receita, integra os cofres da pessoa política. Um exemplo clássico de sujeição ativa auxiliar é a contribuição para o custeio da seguridade, da iluminação pública. Quando nós olhamos a nossa conta de luz, está lá destacado, COSIP. Nós pagamos a COSIP ao pagar a conta de luz.
mas a receita da conta de luz não vai para a operadora de energia elétrica, vai para o município. Então, essa entidade, ela atua somente de forma auxiliar. Para a fiscalidade, a receita vai para a entidade. Sujeição ativa auxiliar, a entidade somente arrecada. Tributo direto e tributo indireto. Bom, tributo direto é aquele que o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, ou seja, o contribuinte de direito é aquele previsto na norma tributária, e o contribuinte de fato é aquele sobre o qual incide o ônus econômico do tributo. Nos tributos diretos, essa pessoa é a mesma. Exemplo, IPTU. Quem é o contribuinte de direito do IPTU? O proprietário, possuidor, titular do domínio útil. Quem é o contribuinte de fato? O proprietário, o titular do domínio útil ou do direito real de uso. Bem, já nos tributos indiretos, eu tenho uma separação entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. O contribuinte de direito, ele paga o tributo e coloca o valor do tributo dentro da cadeia econômica, de forma que quem vai arcar com o ônus econômico é quem adquirir o produto ou o serviço. Um exemplo é o ICMS sobre combustíveis. A refinaria de petróleo, ela efetua o pagamento por todas as operações que se seguem e coloca no preço do produto que ela vende ao distribuidor o valor do tributo das operações anteriores. Quando esse tributo chega ao consumidor final, ele acaba pagando no preço os tributos anteriores. Tributos pessoais e tributos reais. Bom, tributo pessoal são aqueles em que as condições do contribuinte são levadas em conta no momento da cobrança do tributo. É o exemplo do imposto de renda. O imposto de renda teria alíquotas de 15%, 22,5%, 27,5%. Ou seja, a condição pessoal do contribuinte vai influenciar no resultado do tributo. Já os tributos reais, são aqueles tributos em que a única grandeza que importa é a grandeza da coisa, o único fator econômico que importa é o objeto da tributação. Então, um exemplo de tributo real é o IPVA. Uma pessoa muito pobre pode ser proprietária de um veículo de um valor elevado. E uma pessoa muito rica pode ser proprietária de um veículo muito simples. Em ambos os casos, a alíquota do IPVA não vai variar conforme a condição pessoal do sujeito passivo, mas sim conforme a natureza do objeto. O carro com valor maior vai pagar um IPVA maior, enquanto o carro com valor menor vai pagar um IPVA menor, independente da condição do sujeito passivo. Tributos seletivos. Tributos seletivos, a seletividade, na verdade, é uma técnica tributária que faz com que os tributos incidam de forma mais severa ou mais branda conforme a necessidade, a essencialidade do bem. Então, eu tributarei de forma mais severa os cigarros e de forma menos severa o leite, por exemplo. O que é importante de seletividade? Que a Constituição determina que o ICMS poderá ser seletivo. Então, é uma escolha do legislador local a seletividade do ICMS. Ela pode existir ou não. E é justamente por isso que um dos produtos mais essenciais na modernidade, que é a energia elétrica ou combustível, tem alíquotas tão elevadas, porque é uma faculdade dos estados. Já o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a Constituição diz que ele será seletivo, então não deixa margem à opção do legislador. Por fim, tributos cumulativos e tributos não cumulativos. Cumulatividade e não cumulatividade são técnicas tributárias também. Cumulatividade significa que o tributo das operações anteriores incidirá sobre as operações que se seguirem. Então, por exemplo, o imposto de renda, já há inclusão no imposto de renda da contribuição para o custeio
da Seguridade Social, a COFINS. Para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Então, nos tributos cumulativos, se permite que a operação, o tributo devido na operação anterior, incida, faça parte da base de cálculo da operação que se segue. Já os tributos não cumulativos, eles vão operar como operação de crédito-débito. Ou seja, todo o tributo que foi pago na operação anterior, quando essa operação ocorrer novamente, esse tributo que já foi pago será descontado da base de cálculo da próxima operação. É o que acontece, por exemplo, com o ICMS. Então imaginemos uma empresa de pescado. Na minha cidade natal, Rio Grande do Sul, haviam muitas. O peixe in natura entra no estabelecimento. Esse peixe incide ICMS sobre esse produto. Esse ICMS ele entra como crédito. Ou seja, quando o peixe for industrializado, ou seja, o peixe passar pelo processo de industrialização e com isso se agregar valor, esse peixe vai formar uma nova operação. Entrou peixe in natura, vai sair, por exemplo, peixe em filé. Quando eu for calcular o ICMS do peixe em filé, eu vou abater desta conta o valor de ICMS que incidiu e foi pago pelo peixe que entrou in natura. Então, o ICMS que entra, por exemplo, como petróleo, ele é abatido do ICMS que sai como gasolina. Isso é um tributo não cumulativo. O tributo que incidiu na operação anterior, ele pode ser abatido na operação que se segue. Tá dando pra entender até agora, pessoal? Qualquer dúvida, vocês sempre podem responder as suas dúvidas colocando um comentário na parte de baixo do nosso vídeo, que dentro do possível eu respondo o mais breve possível os comentários para que nós possamos manter essa dinâmica. Olá pessoal, voltamos para a última parte da nossa revisão de Direito Tributário para a prova do segundo semestre de Direito Tributário 1 das Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu, Unifoz. Pessoal, o último tópico que vai ser objeto de avaliação é competência tributária. Bem, o que é competência tributária? Competência tributária é o poder que a Constituição outorga às pessoas políticas de instituírem tributos. Então, os elementos essenciais da competência são: somente não é competente quem quer, é competente quem a Constituição outorga este poder. E qual é este poder? É o poder de instituir tributos. Competência tributária, instituição de tributos. Não confundir competência tributária com capacidade tributária, que é a capacidade de efetuar o lançamento, a cobrança de determinado tributo. A competência, por decorrer diretamente da Constituição, ela é indelegável. A capacidade tributária, que é o poder de efetuar a cobrança, decorre da lei. Então, por exemplo, a Constituição outorga à União a competência para instituir as contribuições de interesse de categorias econômicas ou categorias profissionais. É possível que a lei outorgue a uma outra entidade a capacidade de efetuar a cobrança dessas contribuições. Um exemplo disso são as contribuições de anuidade para os conselhos profissionais. Quem tem competência para instituir esta modalidade de tributo é a União. O que a União faz é outorga a capacidade tributária, ou seja, o poder de cobrar para os respectivos conselhos. Mas os conselhos em si, eles não instituem tributos, eles somente têm o poder de cobrar esse tributo. É importante que se saiba que a relevância da competência tributária está justamente nessa delimitação que impede a figura da bitributação. Bitributação eu tenho quando duas pessoas políticas instituem o mesmo tributo instituem dois tributos sobre o mesmo fato gerador. Então, eu tenho, por exemplo, dois municípios que instituem um determinado tributo sobre a mesma atividade da empresa. Isso é bitributação. Duas pessoas políticas exigindo o mesmo tributo.
Para a figura da bitributação, a solução judicial prevista no Código Tributário é a ação de consignação em pagamento. Como somente uma dessas duas pessoas deterá a competência para instituir o tributo, o juiz, o judiciário, vai decidir qual delas. E por isso a parte deposita e com isso extingue a obrigação tributária. Já o bis in idem ocorre quando a mesma pessoa política exige mais de um tributo sobre o mesmo fato. A diferença é que o bis in idem vai implicar nas medidas judiciais para a correção dessa tributação, dessa anomalia tributária, como a ação declaratória de inexistência de obrigação, a ação anulatória de crédito fiscal, mas não a consignação em pagamento, porque o que se está tendo é duas cobranças sobre o mesmo fato decorrentes da mesma pessoa política. Bem, a competência tributária ela tem 5 características básicas, 4 características básicas ou 4 princípios. O primeiro delas, a competência tributária ela é facultativa. Isso quer dizer que a pessoa política ela recebe da Constituição uma autorização para a instituição de um determinado tributo. O que não significa, via de regra, que ela tenha o dever de instituir. Um exemplo disso é o imposto sobre grandes fortunas, que a União autorizou, a Constituição autorizou a União a instituir desde outubro de 1988, com a nossa Constituição, e até hoje não foi instituída. Também é comum a facultatividade do imposto sobre serviços em municípios muito pequenos, em que a arrecadação é inferior ao custo da cobrança do tributo. Ser facultativa quer dizer isso, a pessoa política, respeitadas, obviamente, as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, especificamente o artigo 11, elas têm limitações para que possam não exercer essa competência tributária. Mas ainda assim, se não exercerem, estão dentro das suas prerrogativas constitucionais. Só que justamente por ser facultativa a competência tributária também é imprescritível. Isso quer dizer o quê? Que a competência tributária não exercida não deixa de existir pelo decurso do tempo. Ou seja, a passados 27 anos da Constituição de 88 autorizar ou outorgar competência tributária à União para instituir o imposto sobre grandes fortunas, a União poderia muito bem instituí-lo hoje, sem que houvesse prejuízo, respeitados, obviamente, a legalidade, a anterioridade e obviamente, a irretroatividade do tributo. Como ela é facultativa, é imprescritível, por óbvio, a competência é irrenunciável. Ou seja, o não exercício dessa competência tributária não significa que a pessoa política renunciou à possibilidade de fazê-lo posteriormente. Então imaginemos que um município em determinado momento ele deixa de exercer a sua competência tributária para instituir o imposto sobre serviços e posteriormente há uma mudança no quadro econômico desse município e o município poderá, quando quiser, instituir novamente esse tributo. Isso é a irrenunciabilidade. E por fim, a competência tributária ela é indelegável, ela decorre diretamente da Constituição e por isso não pode ser delegada, transferida para outro ente que não a própria pessoa política que recebeu da própria Constituição essa competência. Novamente, não confundam competência tributária com capacidade tributária. A capacidade tributária não decorre da Constituição, decorre da lei que institui o tributo. Então, instituído o tributo, é possível que a pessoa política, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município delegue a capacidade, ou seja, o poder de cobrar o tributo e jamais a competência para fazê-lo. Bom, eu tenho 3 espécies de competência tributária. A primeira, a competência comum, que é aquela competência que pode ser exercida por qualquer das pessoas políticas, tanto a União, quanto os estados, o Distrito Federal e cada um dos municípios. Essa competência comum, que pode ser exercida por todos os entes, por todas as pessoas políticas,
diz respeito à instituição de taxas, de prestação de serviço público ou pelo exercício do poder de polícia e a instituição de contribuição de melhoria pela valorização de imóvel decorrente de obra pública. Além disso, eu tenho também as chamadas competências privativas. Competência privativa é aquela que a Constituição outorga especificamente a uma pessoa política. Então, as competências privativas são aquelas que só podem ser exercidas pelas pessoas políticas fixadas na Constituição. A competência privativa, ela ocorre para os impostos, que a Constituição delimita a cada pessoa política competência para instituir determinados impostos. Então, aos municípios é instituída a competência para o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, o ITBI, o Imposto sobre Serviços, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Além disso, para os estados, a Constituição outorga a competência para a criação, a instituição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e Imposto de Transmissão Intervivos. Para a União, a competência para a instituição de impostos é Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações de Câmbio, Crédito, Seguros ou relativo a valores imobiliários, o IOF, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, e Imposto sobre as Grandes Fortunas. Além disso, é competência privativa da União a instituição de empréstimos compulsórios e contribuições especiais de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e contribuições sociais e previdenciárias e contribuições para o custeio da Seguridade Social. Além disso, eu tenho a competência cumulativa, que é aquela competência em que a Constituição outorga a mais de um órgão, a mais de uma pessoa política, a competência para a instituição de determinados tributos. Então, ou seja, eu tenho uma pessoa política que, além da sua competência, ela acumula a competência de outra pessoa política. Por óbvio, esse por óbvio ficou estranho, por óbvio que essa competência tem que estar prevista na Constituição expressamente. É o caso da competência da União para instituir os impostos estaduais nos territórios federais. Hoje não temos mais nenhum território federal, mas se criado um novo território, por exemplo, por divisão de um dos estados ou por descoberta de um novo território, os tributos estaduais serão instituídos pela União. Da mesma forma, se esse território não for dividido em municípios, competirá à União também cumular com a sua competência privativa a competência dos impostos municipais. Além disso, nós temos a figura do Distrito Federal, que ao mesmo tempo tem competência estadual e competência municipal. Então o Distrito Federal ele tem competência para instituir tanto os impostos de competência dos estados quanto os impostos de competência dos municípios. Por fim, eu tenho a competência residual, que é a competência para instituir tributos, impostos residuais e contribuições para o custeio da Seguridade Social residuais, que é outorgado somente à União. Ou seja, somente a União pode instituir novos impostos, desde que não cumulativos e não utilizem integralmente a base de cálculo dos impostos já existentes. E além disso, no caso de guerra externa declarada, a União tem competência para instituir impostos extraordinários, os quais não têm a limitação da proibição de cumulação da base de cálculo com outros impostos já previstos na Constituição. Então, em caso de guerra externa declarada, a União pode, por exemplo, instituir um imposto de guerra que o fato gerador e a base de cálculo sejam os mesmos do imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, pessoal,
Esse é o conteúdo que nós vamos ter para essa avaliação. Vai ser, o conteúdo basicamente é fontes materiais do direito tributário, a atividade financeira do Estado, fontes formais do direito tributário, princípios do direito tributário, tributo, conceito e classificação e competência tributária. Para a próxima avaliação, nós iremos trabalhar com a teoria quinquipartida dos tributos e os impostos em espécie. Foi um prazer, espero que apreciem o vídeo. Talvez tenha ficado um pouco longo, mas vale a pena que assistam todos, deixem qualquer dúvida que tiverem como comentário no vídeo e eu, dentro do possível, vou responder o mais breve que for possível para mim. Muito obrigado e uma boa sorte e uma boa prova para todos vocês.